O segundo par das emoções é a surpresa e a antecipação. Robert Plutchik percebeu que esse par é um par muito antigo. Ele é responsável por uma função muito importante na sobrevivência e perpetuação das espécies. A surpresa surge quando o ser se depara com o desconhecido, com o imprevisto, com a surpresa, né? É o que nós chamamos de adrenalina. Então, aquela surpresa, o imprevisto, a emoção é a surpresa. Quando a emoção disparada é a surpresa, o impulso que é gerado é o impulso de excitar-se, o impulso de ir lá e conhecer, ir lá e checar, ver o que é, o que está acontecendo. E é claro que essa exploração se dá com alto grau de adrenalina, com o organismo todo preparado para reações rápidas e imprevistas. Então o organismo físico se prepara para o imprevisto e ele então adotará as seguintes ações: experimentar, conhecer. Ele vai experimentar o imprevisto, ele vai conhecer, vai checar. Você pode observar isso, por exemplo, no seu cãozinho, né? Onde ele está numa situação inusitada, você vê que ele fica em estado de alerta e ele começa então a olhar, a mapear o território, a passar o seu radar. Por quê? Porque ele precisa checar aquele elemento surpresa e ele fisiologicamente está preparado para reações inusitadas, para reações surpreendentes. Por isso, o grau de adrenalina enorme que está presente quando a emoção surpresa é acionada. Por outro lado, a emoção antecipação surge quando o estímulo externo é algo conhecido, é algo que já foi experimentado, é algo rotineiro, comum, e então, quando o ser vivo está diante de um estímulo rotineiro, de um estímulo comum, o seu impulso, o seu primeiro impulso é de explorar outros detalhes daquele ambiente. Ele quer conhecer mais, ele quer ampliar o seu grau de conhecimento sobre aquele ambiente, sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa ou sobre aquele ser vivo. Portanto, a ação que será tomada por esse ser vivo é a ação de planejar, de antever. Ele já conhece, então ele fica planejando o que fazer. Como que ele vai ampliar seu conhecimento daquele ambiente, daquele objeto ou daquele ser vivo. Tanto a antecipação quanto a surpresa são emoções que estão a serviço da variedade. Os seres vivos precisam desenvolver adaptabilidade. Se os seres vivos buscassem apenas a segurança, não haveria evolução. E na seleção natural, a espécie não se perpetuaria. Para que uma espécie se perpetue, para que ela se fortaleça, para que ela absorva elementos evolutivos e vá se aprimorando, ou seja, para que surgissem os seres humanos, desde a evolução das bactérias e dos vírus e chegássemos até os seres humanos, foi preciso variação e adaptabilidade. Essa variedade foi garantida por esse sistema de emoções, surpresa e antecipação. Nos seres humanos, isso se apresenta de um modo muito curioso, não é? O excesso de surpresa é a agitação, é o estresse. A pessoa está se excitando o tempo todo, está na atividade, está num nível de adrenalina imenso, então ela vai se agitando e acaba caminhando para o estresse. Por outro lado, a antecipação, o excesso de antecipação, a pessoa fica planejando, antevendo, se preocupando,
fazendo planos, isso gera a famosa ansiedade. Ansiedade. Então, agitação e ansiedade, os males do nosso século atual, são, na verdade, um excesso, um desequilíbrio dessas emoções fundamentais, dessas emoções importantíssimas que são surpresa e antecipação. Esse, então, é o segundo par das emoções. Par importantíssimo, responsável por garantir a variedade, a variação e a adaptabilidade. Se o medo e a confiança eram responsáveis por garantir a segurança, a surpresa e a antecipação são responsáveis por garantir a variação, a variedade. E nós temos necessidade de segurança, mas também de variedade.